Deixa eu te levar pra tomar um café no meu mundo favorito, onde o sol beija nossa pele nas manhãs de tons azuis. Jardineiro, plantei flores coloridas no jardim do eu e você. Andarilho no caminho que senti, cantei pra você ouvir. Tudo que eu quero é viver às margens do rio Irecê. Mas do que adiantaria se não tivesse você pra me fazer feliz? Deixa eu te contar, eu não gosto de café, e o meu mundo favorito é onde você está. E onde você quiser, te levo comigo. Olá, pessoal, muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto e último módulo do curso de cuidado farmacêutico de pacientes com câncer coloretal. Seja bem-vindo você que participa aqui com a gente pelo Zoom e você que está acompanhando a nossa transmissão lá no site oficial do curso. Não se preocupe, a sua participação também consta aqui, afinal de contas é só você compartilhar conosco aqui no chat, logo abaixo na imagem da transmissão, as suas perguntas, os seus comentários e as suas observações. Bom, mas hoje a gente vai trabalhar neste quinto módulo relatos de experiência de cuidado farmacêutico, farmácia clínica de hospitais da Rede Paulista de Oncologia. Contamos com a presença de professor Lindeberg Assunção Costa, que é professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e presidente do INARP, assim como de Daniela Arcângel, do Hospital Estadual Mário Covas, ela é chefe de farmácia, padronização e pesquisa do Hospital Estadual Mário Covas, doutora Elaine Lazzaroni, do Instituto Nacional de Câncer, que é farmacêutica do Instituto Nacional do Câncer, e Kelly Lina Gai, que é farmacêutica do setor de farmacotécnica quimioterápica do ICESP, formada em farmácia bioquímica pela Universidade de São Paulo, residência em área de farmácia clínica e atenção farmacêutica pela Universidade de São Paulo e pós-graduação em farmácia clínica e oncologia pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Bom, pessoal, vocês já sabem as regras de nossa participação aqui nessa aula ao vivo, mas vale a pena repetir para vocês que aqui, caso você esteja acompanhando a gente pelo Zoom, só fazer suas contribuições pelo chat, porque nossos painelistas podem observar. E você que está com a gente agora no site, só escrever também as suas contribuições no chat, que eu vou coletar e trazer para nossos painelistas. Bom, ótima aula para todos nós. Professor Lindeberg, muito boa noite. Boa noite, Vitória. Boa noite, Elaine. Boa noite, Daniela. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui diretamente do Zoom ou do Moodle. Hoje a gente chega ao último módulo desse curso. Esse curso ele teve como objetivo exatamente fortalecer essa área de cuidado farmacêutico, em especial na área de câncer coloretal, que é uma atividade que a farmácia no Brasil vem sendo, digamos assim, fortalecida através de ações de educação continuada, através do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica. A gente vem realizando uma série de atividades juntamente com as secretarias estaduais de saúde e trazendo profissionais do Brasil inteiro, e agora a gente está com excelentes profissionais, tanto aí de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, né, que nossa amiga está representando a terra, a cidade maravilhosa. Deve estar frio aí. E, assim, para mim é uma satisfação muito grande. Eu queria desde já agradecer a parceria de vocês, de estarem aqui, de todos os outros colaboradores que estiveram conosco, né, doutor Sandro Martins, no início, e a participação de vocês, em particular, vocês três,
e dizer para mim uma satisfação muito grande a gente poder concluir esse módulo de hoje exatamente com o que temos de experiência, tanto no INCA quanto nos hospitais aqui, representados por cada um de vocês, né? Esse curso ele é inovador porque ele traz essa dinâmica não de estar aqui a gente ensinando, mas assim essa troca de experiência que ela é muito importante. Muitas vezes a gente não sabe o que os colegas estão fazendo, e eles estão fazendo coisas que são valiosas, que podem ter um benchmarking, que pode ser utilizado em qualquer parte do Brasil, basta a gente ter uma padronização, digamos assim, de serviços mínimos ou de atividades mínimas que a farmácia tem que fazer. Então, eu fico muito satisfeito. O objetivo aqui era um pequeno grupo de farmacêuticos, exatamente os farmacêuticos que atuam aí na rede Hebe Camargo, né, na rede de hospitais aí de São Paulo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente finaliza com esses relatos de experiência. Eu queria, em primeiro lugar, convidar a Daniela Arcanjo para ela iniciar a fala. Eu vou pedir desculpa a vocês, hoje eu estou meio dodói, né? Eu tive um probleminha aí de uma infecção intestinal e eu estou sofrendo. E aí eu não vou poder ficar até o final. Eu pediria tanto a Kelly quanto a Elaine conduzir aqui até a finalização do evento e desde já agradecer a vocês essa parceria, tá bom? Então, passo a palavra aqui para a Daniela. Muito obrigado, Elaine, muito obrigado, Daniela, Kelly, e a todos vocês aqui. Queria deixar meu agradecimento para finalizar minha fala aqui à Secretaria de São Paulo, em nome de Alexandra, né, Fidencio, que foi uma pessoa que incentivou muito essa parceria. A gente está com outras parcerias com a Secretaria Estadual de São Paulo. Vamos ter um evento agora, que é o primeiro evento, um simpósio farmacêutico. Eu convido desde já vocês, que é o SIMFAR, Simpósio Farmacêutico, que é o primeiro da região Sudeste, e que a gente vai desenvolver um trabalho especificamente na região Sudeste, mas que a Secretaria de São Paulo é a nossa anfitriã nesse evento, que vai ser online. Esperamos que os próximos sejam... E vai ter como tema central doenças raras, aí inclui alguns tipos de câncer que são raros, né? Mas certamente o tema câncer vai estar sendo debatido e vocês estão convidados. A gente distribuiu aí para a Secretaria de São Paulo umas 300 vagas gratuitas para esse curso e vocês podem depois solicitar informações aqui a Victoria Libório. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Daniela, a palavra é sua. Muito obrigada, boa noite a todos, boa noite, professor. Te desejo pronto restabelecimento, agradeço o convite, me sinto lisonjeada, assim como as meninas também devem ter esse sentimento, para que a gente faça um bate-papo final. Já participamos em alguns pitacos anteriores nas aulas, mas te agradeço aqui pelo convite, pela expertise de ter desenvolvido um programa tão bem desenhado. Eu acho que o farmacêutico que participou, e isso vai ficar disponível, ele tem ali grandes informações, porque o que a gente traz são situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. Desejo boa noite, se recupere e a gente volta a falar. Muito obrigada. Obrigado. Eu trago hoje como um dos pontos principais, e até para que a gente discuta, e Elaine e Kelly, depois cada um tem uma participação, mas o meu relato de caso, ele vai permutar entre a farmácia hospitalar, a logística de suprimentos, e vai finalizar, vai entrar, eu vou contar um pouco da nossa história quando a gente faz ali o segmento farmacoterapêutico no paciente de câncer coloretal. Então, a nossa primeira preocupação é a logística de todo o medicamento, né, de onde ele vem, seja uma aquisição central, seja uma aquisição direta, seja uma doação, seja uma transferência de tecnologia, porque muitas vezes isso tem em determinado local. Nós já tivemos doações de diversas esferas quando a gente trata o paciente oncológico.
A grande maioria delas é uma bipartite através do governo federal e estadual. Dependendo do estado que você estiver, isso pode ter uma maior proporção ou não. Aqui onde nós atuamos, nós temos essa pactuação. Então, nossa primeira grande preocupação é a logística de como isso chegará para nós, como o paciente terá acesso ao medicamento. E hoje, nós temos que chamar para discussão a introdução de novas moléculas, não só novas moléculas, né, como também outras formas de desenvolvimento de moléculas. Como nós temos os referências genéricos e similares, nós já vemos a introdução de alguns novos medicamentos, principalmente alguns biosimilares. Então, precisamos entender a qualificação e o cenário que nós estamos. Quando eu falo de saúde pública em câncer coloretal, nós temos ainda um delay de alguns tratamentos que muitas vezes outros tipos de financiamento já oferecem. Então, precisamos buscar, primeiramente, este acesso do paciente, depois, a qualificação do que devemos ofertar ao nosso paciente, e isso está diretamente ligado à sua logística de abastecimento, seja estadual, municipal, de forma privada, seja através de cooperativas que ainda existem, seja através de uma logística, através de um polo maior, onde distribui para alguns outros hospitais. Então, nós temos diversas formas de financiamento, tanto de financiamento do ponto de vista estrutural, quanto dessa logística de distribuição. Então, esse é um primeiro ponto que nos chama atenção. O segundo precisamos desenvolver habilidades farmacotécnicas, e depois a Kelly vai falar um pouco melhor disso, farmacêuticas, dinâmicas, para que a gente possa saber avaliar de uma forma muito mais íntegra, com equidade, que tenha, a Elaine fala um pouco disso, que tenha como a gente ter comparativos essas novas moléculas e verificar qual delas se comporta dentro da minha estrutura. O meu foco de desenvolvimento na minha região é diferente da região que a Elaine está. Então, nós devemos entender essas particularidades. E depois nós entramos aqui no hospital, nós temos toda uma logística de manipulação, aonde muitas vezes, quando o medicamento é infusional, eu tenho todo um encargo, um custo para que esse paciente faça uso desse medicamento. E nós temos os custos dos pacientes que retiram os medicamentos que tratam alguns tipos de tumores oncológicos, que seja pela via oral. Não existe, muitas vezes a gente acompanha o paciente, eu já vou falar um pouco desse trabalho da farmácia clínica com o paciente, muitas vezes eles perguntam, qual é o melhor tipo, qual é o melhor tratamento? É o comprimido que eu fico na minha casa? É o infusional que eu venho aqui? Então, é muito difícil a gente compactar e responder essas questões de uma maneira geral. Se você é um bom aderente, se você é um paciente que você tem cuidados com a sua farmacoterapia, você é um paciente que tem uma facilidade muito grande de ter um bom prognóstico, de ter um bom desenvolvimento, se isso depender da adesão ao tratamento somente. Agora, muitas vezes nós temos pacientes que são profissionais itinerantes, que não trabalham de forma fixa. Então, isso já dificulta muitas vezes a administração de alguns medicamentos. Isso é relato dele. E temos, muitas vezes, o infusional, que o paciente ele é, teoricamente, obrigado a ficar sentado para que ali faça a administração, se ela for parenteral. Então, temos todos os entes, todos os lados têm tantos os benefícios quanto as desvantagens. Então, precisamos demonstrar ao nosso paciente. E o paciente de câncer coloretal, ele é um paciente que muitas vezes ele é um paciente que ele vem de um tratamento de uma forma multimodal. Não só já é visto, como já é conhecido, não tratamos ele somente com uma droga, e temos vários protocolos para que isso chegue. Então, são pacientes que muitas vezes eles já reconhecem a característica de introdução de novos adjuvantes, de novas moléculas. Então, muitas vezes ele já tem esse compromisso. É um paciente diferenciado, e aqui no hospital nós temos acompanhado eles de forma que
na introdução, então, quando eles entram, e aí temos todo aquele acompanhamento farmacoterapêutico, e a primeira consulta farmacêutica, ela é mais demorada, por isso que a gente deixa com que muitas vezes o paciente reconheça o melhor dia para que ele escute isso, e o que nós passamos a adotar de uns anos para cá? Óbvio que a pandemia minou um pouco disso, e a tecnologia não conseguiu albergar a todos. Mas o que nós tínhamos? Deixamos que o paciente escolha o melhor momento para receber as orientações. Porque na primeira consulta eu preciso saber quais são os medicamentos que ele faz uso, de uma forma corriqueira ou não. Chá. Nós identificamos agora, recentemente, um chá emagrecedor que aqui na minha região vem fazendo um sucesso. Só esqueceram de falar que ele é um medicamento hepatotóxico. E como nós percebemos isso? Da pior maneira possível. Relatos de pacientes que passaram mal após o uso crônico, e aí de mais de 30 dias, e estavam fazendo alguns tratamentos oncológicos. Então, quanto mais esse paciente se sentir à vontade para descrever esse relato, mais importante é para o farmacêutico acompanhá-lo. Orientamos nessa primeira consulta como deverá ser o seu tratamento, deixando claro que para ele, a qualquer momento, segundo informações da equipe multiprofissional, poderemos retirar ou introduzir novas moléculas. Depois fazemos acompanhamento com esse paciente toda vez que ele vem para fazer um infusional, se ele tiver medicamentos infusionais, ou se o médico mudar a sua terapia, se ele tiver uma mudança de protocolo, é quando eu resgato esse paciente novamente para fazer uma outra consulta. E depois, se assim existir, nós temos aqui 2 momentos, ou a alta, ou o paciente é encaminhado para os cuidados paliativos, e nestes 2 momentos nós temos ali uma transição de cuidado, que é feito junto com o farmacêutico. Se ele vai subir para ficar internado no andar, é feito este trabalho do ambulatório, transitando o cuidado com o farmacêutico que está na unidade de internação, na unidade oncológica. Então, nós temos diversas inserções com o paciente. O instrumento que nós utilizamos é de uma forma direta, objetiva. São perguntas com que o paciente ele possa responder somente como sim ou não, mas também que tenha liberdade para que conte, e é óbvio que esta informação é a mais rica possível. Ainda não inventaram outra maneira que seja mais gratificante do que o olho no olho, né? Quando nós orientamos o paciente, que nós temos a oportunidade de falar para ele, escrever, todo farmacêutico hoje, ele já pensou numa orientação de alta, que já tem ali as suas principais características, aonde o farmacêutico clínico faz algumas anotações, carimba e assina e entrega para o paciente, para que ele possa ter informações, aonde ele possa gerenciar e guardar essas informações. Passamos a fazer encontros com os pacientes, porque muitas vezes os pacientes eles vêm e fazem muitas vezes a substância, seja ela subcutânea, infusional, ou quando o paciente retira medicamento que eles são administrados pela via oral, nós os convidamos para um bate-papo mensal, principalmente se o paciente é novo. E neste bate-papo, nesta equipe multiprofissional, nós temos desde o terapeuta ocupacional até o fonoaudiólogo. Porque se em algum momento este paciente precisar, principalmente em coloretal, ele precisa muito da nutrição, da interação com a farmácia na EMTN, mas nós convidamos todos os profissionais, o odontólogo, para que ele se sinta confortável e acolhido, e se ele tiver qualquer dúvida do que ele pode se alimentar, do que ele pode fazer, qual atividade física, ele já tem ali uma equipe. Isso é realizado uma vez por mês, então os novos pacientes são convidados a participar deste encontro. Óbvio que agora, né, de março para cá, março de 2020 para cá, esses encontros não existiram. Da forma virtual não ficou legal, porque tínhamos diversos profissionais ali, que a gente chama, para orientar, então o paciente ficaria mais confuso do que outra característica. Devemos lembrar que não é uma regra, mas eu sou de uma região onde eu atendo um paciente SUS.
E muitas vezes é aquilo que a gente viu na educação. Eles têm um celular onde muitas vezes a criança está estudando. E quando nós tentávamos contato por telefone, a ligação era derrubada. Ligávamos e muitas vezes a gente não conseguia falar. Então, não foi assim uma introdução fácil à tecnologia em algumas pessoas. Outros que têm uma facilidade, que o neto explica, que orienta, você percebe que ele tem muito mais habilidade até de atender uma chamada, porque nossa ideia era ter um trabalho, principalmente do paciente inicial, que inicia um tratamento, que ele tivesse um acolhimento diferenciado, né? Não podemos deixar de falar, principalmente no primeiro ano pandêmico, né? Nós tivemos uma diminuição muito grande de novos entrantes, de novos pacientes, mas que agora, de maio para agora, para agosto, nós estamos vendo uma avalanche que eu tenho observado que talvez o sistema de saúde colapse agora, e não só quando nós tínhamos ali a pandemia a todo vapor, né? Então, o que nós estamos observando vem vindo uma demanda reprimida de novos casos, e muitas vezes a gente observa nosso cenário, nós não temos mais tantas ofertas, porque o nosso paciente, graças a Deus, é um paciente que está se tornando crônico. Então, ele usufrui de uma maneira, entenda, do meu sistema de saúde durante um tempo. E eu preciso criar novos entrantes, porque eu tenho novas, né? Eu tenho uma incidência ocorrendo, eu tenho novos casos. Então, isso também nos chama atenção e nos deixa preocupados, porque como estaremos, né? Como devemos estar em 2050? Hoje não sei o que eu estava lendo, eu estava lendo e eles estavam se comprometendo até 2050, eles têm que ter de um acordo mundial que pare a emissão, né, do jeito que a gente vem observando de gases. A resposta é simples. Se você pegar né, os novos casos, as grandes incidências, o Brasil está num país que a gente chama do velho mundo. Eu tenho tipos de tumores que eu deveria ter em países subdesenvolvidos, e eu já estou buscando, né, porque muita coisa a gente copia, tumores, né, quadros oncológicos de países desenvolvidos. Então, a gente tem uma mescla. O que isso significa? Aumenta muito de tudo, e é o que nós estamos observando. E aí a gente vem e volta àquela velha história que eu falei o primeiro lá, que é o acesso do paciente ao tratamento. Então, eu gosto muito de ATS, de avaliação de novas tecnologias em saúde, não são fáceis de estudar, nós precisamos ter novas moléculas, novas formas de financiamento. Eu acho que o Brasil poderia se desenvolver muito em fabricar tecnologias. Hoje a gente tem uma baixa nova, né, produção desse gênero aqui no país, estamos buscando, mas ainda demora alguns anos, a turma se estrutura muito bem, você vê que tem uma rede muito bem integrada em oncologia, mas que na ponta o paciente muitas vezes está gritando, porque a gente precisa de mais leitos, ampliar o tratamento, ampliar o acesso, porque é uma demanda, é uma incidência grande que vem ocorrendo, né? Um aporte que vem ocorrendo nos últimos anos muito grande. E se você observar, tipos oncológicos como pulmão, gastrointestinal, pâncreas, eles vêm aumentando numa escala conforme o nosso desenvolvimento. Então, eram essas as minhas considerações. O paciente é um paciente que precisa de cuidados, é um paciente que quase sempre é um paciente que usa uma poliquimioterapia de multiformas, então ele tem ali medicamentos orais, medicamentos infusionais, medicamentos os adjuvantes, então é um paciente que precisa a todo momento estar sendo questionado, estar sendo trazido para essa discussão, que é uma discussão muito rica, e quando ele permite, a gente coloca um familiar perto, até março isso era mais fácil, agora a gente vai ter que ter regras para acompanhamento, um só por paciente, acima de tantos anos, senão ele deverá ir sozinho, por causa ainda que estamos na pandemia. Mas esperamos que este momento passe e esse paciente volte, né, na sua totalidade a ter o seu acesso
a dignidade do tratamento em oncologia, que já é uma doença que castiga, e muitas vezes só pelo nome a gente já observa que o paciente já fica até constrangido em pronunciar. Deixo aqui minha fala, meu agradecimento a todos. Eu, como boa professora, tenho aula agora, entro em aula logo mais. Me despeço de vocês aqui. Meninas, amei dividir o curso com vocês, a gente deve se ver num momento muito próximo. Muito obrigada. Considerações finais, foi um prazer falar sobre oncologia em câncer coloretal. Elaine já está por aí? Doutora Daniela? Foi ótimo. Até Obrigada. a próxima. Até. Boa noite. Doutora Elaine, agora bem-vinda ao Papo é Seu. Obrigada, querida. Boa noite, Dani. Boa noite, Kelly. Boa noite, quem nos assiste também. Então, mais uma vez, agradecer o convite, a oportunidade, professor Lindenberg e as colegas de estar aqui juntas, trazendo, enfim, alguma contribuição para esse debate. Pois é, aproveitando o gancho da Dani Arcanjo, efetivamente, o câncer de colo reto é uma doença do mundo moderno, não é verdade? Então, associada a uma alimentação, ao estresse, ao sedentarismo, tudo isso. Então, a Dani falou muito bem, e o Brasil comporta aí os tipos de câncer ainda do mundo desenvolvido e agora também, ou melhor, subdesenvolvido, agora do mundo desenvolvido também, que é um desafio para nós todos, né? Então, quando a Dani fez, eu fiz uma primeira anotação aqui para acompanhar o raciocínio da Dani com a gente, com relação à logística dos medicamentos para o tratamento do câncer coloretal. A gente não tem hoje, dentro da nossa estrutura pública, e falando aqui do INCA, e falando do SESC, nós não temos hoje um protocolo, um padrão de protocolo, não temos hoje nenhuma definição em PCDT para o tratamento de câncer de colo reto. Então, quando a gente vai falar de imunoterapia, não tem uma definição de um produto ou de outro, enfim, das opções para o mercado. Então, isso traz para a gente um desafio bastante grande, porque aí temos diferentes tratamentos, diferentes formas, né? Então, de fato, vai caber aí na capacidade de cada prestador de serviço em obter determinado medicamento novo. Então, o INCA, obviamente, por ser uma instituição federal ligada diretamente ao Ministério da Saúde, e por ser um instituto de referência, acaba tendo um diferencial no seu orçamento. A gente tem um orçamento próprio que a gente mesmo gere e consegue, então, decidir quais medicamentos a gente quer comprar, a quantidade, os tratamentos a oferecer, enfim, isso, obviamente, é um diferencial. Por exemplo, de instituições da rede pública que dependem única e exclusivamente do ressarcimento por APAC, por exemplo, do procedimento, que aí vai trazer limitações de valor de APAC, enfim, que isso pode restringir, sim, os tipos de tratamento, a opção, por exemplo, para utilizar drogas, enfim, maduras de mercado, de não conseguir absorver incorporações. Então, você tem uma logística hoje, a atenção ao câncer no Brasil, efetivamente, urge pela necessidade de uma padronização de procedimentos, que tem um dificultador, porque a gente tem N possibilidades de protocolo, né, Kelly? A gente faz N possibilidades, então você tem a equipe que segue o protocolo americano, outra europeu, outra, enfim, das diversas partes do mundo. Então, essa questão, de fato, quando a gente falou câncer, a gente está falando de uma enormidade, mais de 100 CIDs diferentes de doença, e dentro de cada CID, N possibilidades de tratamento. Então, essa parte logística traz um desafio bastante grande para quem está na assistência farmacêutica hoje, ainda mais quando eu voltei aqui para a gente falar sobre a questão do desabastecimento, porque aí você tem uma questão real da dificuldade da obtenção de medicamentos aqui no Brasil, a pandemia ainda está com legado, principalmente logístico internacional de absorção de produtos. A gente sabe que a maioria dos produtos fabricados no Brasil, na verdade, tem matéria-prima e boa parte de produtos fora do Brasil, que dependem dessa logística. E aí a gente percebe que tem muitas limitações, desde por conta das questões de China, o Wuhan está no centro do produtor farmacêutico chinês, e o quanto isso impactou no indiano, e por conta disso, o quanto isso impactou no resto do mundo. São as duas grandes farmácias do mundo. Então, a gente, na verdade, está passando ainda por algumas dificuldades importantes que a gente, obviamente, vai ter que dar conta, né? Isso é um desafio enorme para a atenção farmacêutica e oncologia, essa logística. E essa diferenciação entre os medicamentos e os protocolos. Porque, efetivamente, quem consegue ter recursos, obviamente, acaba tendo a oportunidade de oferecer melhores tratamentos para os seus pacientes do que aqueles que, efetivamente, acabam, né? Depois que a Lili traz para a gente o exemplo de São Paulo, enfim, de como isso está
se processando, que vão se criando mecanismos para dar conta dessas demandas e dessas questões todas. E aí, falando especificamente da imunoterapia, falando especificamente do colo-reto, tem-se um desafio bastante grande aí que daqui a pouco bate na nossa porta para sindicação com seus biosimilares. Hoje a gente trabalha com medicamentos que são originadores, que são referências de mercado, mas efetivamente você tem uma questão importante com os biosimilares e a possibilidade, inclusive, de fazer a intercambiabilidade de tratamentos. Então, a gente hoje, por exemplo, tem situações que a gente pode começar ofertando uma determinada droga e daqui a pouco, no meio do tratamento, eu faço uma licitação, uma outra droga se apresenta mais favorável, depois de uma negociação, por exemplo, comercial, e aí, então, a gente tem a migração dos tratamentos dos pacientes de um tratamento para o outro. Isso ocorre. E aí a importância do acompanhamento da farmácia clínica, dos resultados e do quanto isso foi clinicamente relevante. Porque até então a gente tinha uma discussão bastante importante na intercambiabilidade entre biosimilares, por exemplo, quando a gente está falando da mesma indicação do fármaco, no originador e seus biosimilares, de você poder intercambiar, ficar fazendo muitas trocas e até onde as substituições, até onde tem impacto clínico ou não, e vários estudos, já principalmente os europeus, onde essa intercambiabilidade já é melhor gerenciada, tem trazido alguns resultados até bastante esperançosos, no sentido de que aquela preocupação que se tinha com as intercambiabilidades, aquilo não tem se mostrado, de fato, uma preocupação bastante grande, clinicamente falando, de relevância clínica. Agora, por exemplo, a gente também tem que pensar nessa substituição de drogas. Quando eu começo o tratamento de CCR, por exemplo, com imunoterápico, com um anticorpo, e posso passar para outro. Efetivamente, eu posso fazer uma licitação e aí, de repente, como coloquei, uma negociação comercial, e a gente tem essa migração. Então, está aí uma outra janela de oportunidade bastante importante para os cenários onde isso acontece. Eu estou contando isso, porque lá no INCA isso aconteceu. Inclusive, na aula que a gente teve, eu trouxe como case a nossa concorrência que a gente fez lá entre 2 anticorpos monoclonais para o CCR, e aí, então, a gente migrou os pacientes de um para o outro. E, efetivamente, a gente está acompanhando os pacientes e aonde a gente está acompanhando os relatos até o momento, isso não foi um problema clínico. Então, tem coisas bastante importantes para a gente na farmácia clínica, no acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes, poder monitorar, inclusive, esses potenciais impactos dessas mudanças que são bastante importantes para a gente. Até porque, de fato, pensando ainda nessa ideia de um protocolo, a importância de a gente avaliar as tecnologias que estão sendo utilizadas, esses produtos como tecnologia. Quando a gente vai discutir a avaliação de tecnologias dentro da área oncológica, a gente tem uma dificuldade enorme, porque é muito difícil você aferir, ter uma correlação direta entre a tecnologia que foi utilizada e o resultado. Principalmente na rede pública, onde esses dados não estão muito claros, um grandíssimo banco de dados maravilhoso que a gente tem para trabalhar, que é o DataSUS, onde ali é onde a gente registra a PAC. Na PAC, por exemplo, não é obrigatório o registro de qual o protocolo você está fazendo, o nome dos fármacos que você está utilizando naquele protocolo. Então, já começa por aí, não é obrigatório. Depois tem uma segunda dificuldade, que quem registra, cada um na sua maneira. Enfim, brincam que a gente tem mais de 14 tipos de formas diferentes de escrever 5-fluoruracilo. Cada um escreve de um jeito. Como que você vai depois, utilizando essa base de dados, por exemplo, tentar fazer, e o pessoal, os hackers fazem por aí, fazer para as consultorias, enfim, entenderem, através dos métodos de linkage, trazer essas informações entre o que foi utilizado e qual foi o desfecho. Sobreviveu, não sobreviveu, sobreviveu por quanto tempo, enfim. São essas relações que a gente precisa trabalhar. Porque, afinal de contas, você não consegue fazer um estudo de custo-efetividade sem saber o desfecho. E como que a gente correlaciona o fármaco que está sendo utilizado, que foi utilizado naqueles casos, para os desfechos. E sem essa correlação, como definir qual o melhor fármaco, efetivamente? Como definir qual o melhor tratamento? Qual vai ser o indicado para a primeira linha? Qual, efetivamente, vai ser a indicação para fazer? Então, isso é um desafio bastante grande. Eu trago aqui como um desafio para a assistência farmacêutica em oncologia e, quiçá, para a sustentabilidade dos sistemas, a necessidade urgente da gente melhorar os nossos sistemas informacionais para que a gente possa, sim, começar a levantar dados que nos deem informações acerca do uso de tecnologias e seus desfechos no mundo real, né? Principalmente numa base de dados que já é maravilhosa, que a gente já utiliza. Então, a avaliação de tecnologia de saúde hoje é um espaço enorme para a gente trabalhar,
enfim, apesar das suas metodologias, a gente até discutiu isso numa outra aula, dos desafios do uso metodológico da TS, né? Mas que às vezes também o ótimo é inimigo do bom, muitas vezes a gente quer ter um rigor metodológico que a gente não consegue no dia a dia, com dados de prontuário, coisas do tipo, mas sim, é muita coisa ainda possível fazer, muitos cálculos e muitas informações é possível de serem extraídas do que a gente tem de material e de conclusões que podem ser extraídas dali do trabalho do dia a dia, né? Então, já tem aí uma questão super importante para a gente. Porque não só acompanhar os desfechos, como acompanhar, por exemplo, o próprio ciclo de vida do paciente, a linha de cuidado como um todo. Porque nessa linha de cuidado, você tem a manifestação das reações adversas, você depois tem as reações, nesse caso, da imunoterapia, as reações imunomediadas. Então, mais um espaço aqui importante para a farmácia clínica, no acompanhamento dos pacientes, na farmacovigilância, que é uma ferramenta nossa importantíssima para a gente acompanhar os desfechos e o uso, né, os efeitos daquele medicamento, efetivamente. Então, a farmacovigilância é super importante para esses casos. Ela tem sido, inclusive, muito destacada, quando a gente vai discutir imunoterapia, com relação aos biosimilares. Afinal de contas, todo mundo hoje quer acompanhar, por exemplo, possíveis reações de biosimilares, quando, na verdade, mal acompanhava as reações do próprio originador. Você não tem nem parâmetro de comparação. Você mal sabia como era o originador e você agora quer acompanhar a biosimilar, já dando aí um viés quase, um viés importante de confundimento nesse processo. Então, tem que tomar bastante cuidado com essas questões. A imunoterapia traz reações imunomediadas, uma série de questões importantes para a gente trabalhar e acompanhar, um espaço enorme para o acompanhamento farmacoterapêutico. E isso não é diferente dentro do paciente de câncer de colo reto, que efetivamente já é um paciente debilitado, a imunoterapia é pesada, vai fazer reação. A gente, inclusive, já teve situação no INCA, já trazendo aqui alguns casos para a gente estar conversando, do paciente iniciar o tratamento com uma droga, ter a licitação, ter a concorrência, outra droga entrar, e o paciente fazer uma reação bastante grave, a ponto, inclusive, de pedir para voltar para o tratamento inicial, com outro fato. Então, essas questões são, de fato, importantes, ainda bem que tem um acompanhamento, ainda bem que a gente tem, para poder, efetivamente, a gente acompanhar essas questões e aí, eu anotei aqui também o que a Dani falou, quando ela traz a questão dos sobreviventes. Um grandíssimo desafio para toda a sustentabilidade do sistema. Que aí você tem uma preocupação com os entrantes, afinal de contas, abrir novas matrículas, o espaço para os entrantes, ao mesmo tempo que você tem uma perspectiva enorme. Tem um artigo interessante que está discutindo sobreviventes nos Estados Unidos, que já atingiu a ordem de 11 milhões de pessoas lá, já sobreviventes do câncer. E aí que a gente precisa discutir o quê? A rede. Como que esse paciente, que ele migra, então, da média complexidade para a alta complexidade, tem o seu câncer tratado, é considerado liberado, vou falar a palavra cura, né? Enfim, mas está liberado do tratamento oncológico, acompanhamento oncológico, e não consegue retroceder na rede, ele não consegue voltar. A gente tem uma discussão muito importante sobre isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, está sendo um complicador. Inclusive, o INCA, recentemente, declarou o encerramento de algumas matrículas que foram chamadas de alta institucional, o encerramento de algumas matrículas após o deadline de alguns tipos de câncer, de alguns tipos de tratamento, após 5 anos, 10 anos de acompanhamento, dá-se alta institucional para o paciente. Está dando uma confusão danada, porque, afinal de contas, tem toda uma preocupação do paciente dele ser reabsorvido na rede, a dúvida. Eu vou conseguir ser reabsorvido na rede? Eu vou conseguir manter o padrão de atendimento que eu tenho no INCA, que eu tenho no ICESP? Será que se eu voltar para o posto de saúde, vão me tratar como eu era tratada lá? Então, assim, efetivamente, essa está sendo uma discussão muito, muito grande agora com a gente aqui, porque efetivamente tem que ter esse turnover. A gente tem que abrir espaço para os entrantes, ao mesmo tempo que a rede precisa se estruturar para isso, ser rede de verdade. E aí a gente sabe de todos os desafios do SUS para a organização desses espaços e para o retrocesso dos pacientes. Então, assim, tem uma questão muito complicada em relação a isso. Outro ponto que eu queria deixar relatado, assim, que eu acho que é bastante importante no paciente câncer coloreto polimedicado, que são as questões exatamente associadas, as doenças associadas, que a gente acaba também tendo que dar uma série de contas. E aí eu queria destacar aqui a questão
por exemplo, do paciente que desenvolve uma TVP, que desenvolve uma TEV, que precisa do tratamento de anticoagulação, por exemplo, que é uma coisa super importante, que a gente vê bastante, principalmente após procedimentos cirúrgicos, enfim, tem alguns cânceres que são mais, que trazem mais problemas de coagulação, outros que não, mas efetivamente, assim, existe uma miríade de comorbidades que precisam ser acompanhadas também, e que muitas vezes a rede não consegue absorver como um todo. Que quando ele está no Centro de Excelência de Alta Complexidade, ele acaba sendo atendido na sua integridade dentro do centro. Lá dentro do INCA, por exemplo, a gente dá conta de todas as comorbidades. Hipertensão, diabetes, a coagulação, o que mais for necessário, as questões endócrinas, tudo isso é absorvido lá. As questões nutricionais, absolutamente tudo, fisioterapias. Então, quando ele vai ter... como que vai ter esse apoio, novamente, da rede? Então, você tem o sobrevivente, que é tratado, enfim, dentro de um cenário de alta complexidade, que é um cenário diferenciado, e como que ele volta para uma rede que tem as suas limitações, as suas dificuldades, sem falar das perspectivas culturais, sem falar que quando você diz que você teve câncer, que você tratou câncer, se falar que fez radioterapia, então ninguém queria botar a mão em você, com medo de você ainda estar emanando radiação. Então, você tem isso já estou repetindo só, porque isso já foi uma fala que uma residente nossa identificou quando ela foi fazer um trabalho de campo no posto de saúde, por exemplo. Assim, ainda tem questões culturais bastante importantes aí relacionadas ao câncer. Então, assim, esses lugares de fala todos são muito importantes para a gente discutir, porque, afinal de contas, tudo isso vai, de alguma forma, refletir no resultado do tratamento. Então, desde a questão logística até as operações de discussão de seleção de produtos, de seleção de protocolos, de avaliação dos tratamentos, de avaliação das tecnologias que estão sendo utilizadas, dos resultados que estão sendo obtidos, e depois do próprio adesão a esses tratamentos, das reações que estão sendo identificadas, do paciente conseguir passar por isso tudo, conseguir sobreviver a isso, e, de alguma forma, ele ter que ser absorvido pela rede novamente para que ele possa seguir a vida dele agora numa nova etapa, e que, com isso, abra a possibilidade dos entrantes, já que a incidência de câncer, né, enfim, a tendência não é diminuir, efetivamente. Então, a gente tem uma dificuldade aí, uma série de desafios muito, muito importantes para lidar com essas questões. Aí, Kelly, queria que você trouxesse, então, a tua fala, para a gente ir batendo essa bola aí, que você tem um monte de experiência bacana para compartilhar com a gente também, em frente a tantos desses desafios, né? Oi, boa noite. Boa noite, Elaine. Eu trouxe aqui uma aula mesmo para mostrar um projeto que a gente fez no ICESP, tá? Aí eu vou compartilhar aqui para mostrar para todo mundo. Eu coloquei até um título para essa aula, que é os primeiros passos para a implantação da farmácia clínica no ambulatório de quimioterapia do ICESP. A gente não tem uma farmácia clínica ainda no ambulatório, mas a gente está caminhando para. Então, eu coloquei aqui o passo a passo que a gente começou a fazer, para ser de exemplo, se tiver algum hospital parecido, o pessoal conhecer o nosso trabalho, tá? Semana passada, eu falei um pouquinho da estrutura do ICESP, mas aí eu coloquei aqui para ficar mais fácil para o pessoal visualizar como é que é o nosso hospital. Então, o ICESP, ele tem a farmácia dividida em setores, né? E cada setor está no andar, numa sala diferente, é tudo gerenciado pela mesma coordenação, né? O mesmo gerente, mas cada setor tem uma chefia também, uma equipe diferente. Então, a gente tem a farmácia técnico-científica, responsável pela qualificação dos fornecedores, farmacovigilância, o SIM, né? O Centro de Informação de Medicamentos. A gente tem o fracionamento, que vai fracionar os medicamentos sólidos, a farmácia da pesquisa clínica, responsável pelos estudos clínicos do hospital, eles também fazem a manipulação, triagem de prescrição, assim como no meu setor, mas aí fica num setor separado. A farmácia ambulatorial da consolação, onde os pacientes pegam os medicamentos para tomar em casa, não fica no prédio do ICESP, mas fica ali pertinho, perto do metrô da Paulista.
A gente também tem uma unidade ambulatorial em Osasco, que atende os pacientes ali dos arredores, em consultas médicas, em sessões de químio. Temos a farmácia clínica, que atende os pacientes internados, analisa as prescrições dos pacientes internados, faz o acompanhamento farmacoterapêutico nos andares, né? Então, eles veem toda essa parte mais da internação. E, como eu falei na semana passada, tem o setor que eu trabalho, que é a farmacotécnica e quimioterapia, que a gente faz toda a manipulação dos antineoplásicos, tanto dos pacientes internados como ambulatoriais. Faz análise das prescrições de quimioterapia, checa tudo. Só que o que falta aí é o acompanhamento clínico desses pacientes ambulatoriais, porque a gente fazer uma checagem mais técnica dessas prescrições, né? O que seria uma checagem técnica? É ver protocolo, dose, intervalo, verificar o prontuário do paciente, mas sem aquele contato com aquele paciente. E era isso que faltava no nosso setor, que já fazia um tempo que a chefia estava querendo acrescentar. E qual a dificuldade para a gente acrescentar, né, esse acompanhamento farmacoterapêutico para os pacientes da quimioterapia? O principal desafio para a gente é o número de pacientes versus o número de farmacêuticos. Então, nós não tínhamos farmacêuticos, a gente não tem farmacêuticos para assistencial ali do ambulatório. Então, a minha chefia, né, que é a farmacêutica responsável, a Priscila, e o coordenador, o Luiz, eles precisavam pegar o farmacêutico que está na farmacotécnica, tirar eles da escala para poder fazer o assistencial, né? E nem sempre isso foi possível, né? Porque a gente tem uma produção muito grande. E esse ano viu-se a possibilidade de tirar 2 farmacêuticos para tentar fazer essa parte assistencial, né? Então, seria eu, que eu trabalho de segunda a sexta, das 7 às 16. E a Maria Cristina, que trabalha de segunda a sexta, das 10 às 19. Assim, a gente ia conseguir cobrir o horário todo do ambulatório, que é das 7 às 19. Então, a gente aí conseguiu separar 2 farmacêuticos para fazer o assistencial. Só que nós atendemos, em média, por aí, 200 pacientes no ambulatório de quimioterapia. Então, como que a gente, em 2, ia fazer a farmácia clínica de 200, né? Então, a gente pensou, a primeira coisa que a gente pensou seria que teríamos que selecionar uns pacientes para fazer o acompanhamento. Só que a gente não sabia quais pacientes selecionar, qual protocolo a gente podia contribuir mais, a gente não tinha essa ideia do que a gente podia fazer. Então, por quê? Porque a gente não tinha esse contato direto com o paciente, a gente não estava ali na rotina do assistencial. Então, a Priscila e o Luiz tiveram a ideia da gente começar por uma orientação farmacêutica no C1D1, que é o ciclo 1D1, que é o primeiro dia do protocolo. Pode ser tanto o primeiro dia de tratamento do paciente ou quando ele troca o protocolo, né? Então, por que fazer essa orientação farmacêutica? Porque dessa forma a gente ia poder conhecer a rotina no ambulatório de químio, porque a gente não conhecia, a gente estava só na produção, se inserir na equipe multiprofissional do ambulatório e verificar quais as principais dúvidas dos pacientes, para assim a gente poder focar em algum diagnóstico, algum protocolo, para depois poder começar o segmento. Então, esse daqui é o nosso start para começar a conhecer como fazer assistência nesse ambulatório. E como fazer essa orientação do ciclo 1D1, né? O que a gente pode usar para fazer essa orientação? Então, a Priscila e o Luiz tiveram a ideia da gente usar o termo de esclarecimento que a gente tem que entregar para o paciente, que de acordo com essa portaria que eu coloquei aqui, todo paciente precisa receber esse termo quando faz a quimioterapia. E quem faz o termo é a farmácia. Então, esse termo a gente já entregava há muito tempo para o paciente, junto com as bolsas de quimioterapia, só que quem orientava, quem explicava o que era esse termo era a enfermagem. E aí a gente viu uma chance aí da gente entrar para ajudar também na orientação. Aí aqui eu coloquei o roteiro do termo, que está no anexo da portaria, que o nosso termo é praticamente esse. Então, no termo vai o nome do médico, do enfermeiro, do farmacêutico também, a data que ele fez a químio, os medicamentos, princípio ativo, dose, lote e validade, tudo para rastreabilidade. Tem também os efeitos colaterais mais sérios e mais comuns que cada protocolo pode causar,
O nosso termo tem essa parte também de ter atenção para os medicamentos em uso e para usar métodos contraceptivos. Aí o que muda é que aqui no final ele fala para entrar em contato, né, com algum médico. Aí no nosso caso a gente tem 2 canais de contato, que é o alô farmacêutico, que ele pode ligar para perguntar dúvidas para o farmacêutico, e o alô enfermeiro, que ele pode também tirar dúvidas com o enfermeiro. Então no final do termo a gente deixa o telefone desses dois números aqui, que funcionam 24 horas para o paciente. Esse termo aqui, ele fica cadastrado no TASI já. Então, no final da produção, quando conferidas as bolsas antes da dispensação, tem um comando do TASI, que a gente usa o sistema TASI, que a gente dá o F10, que é a dispensação em cada bolsa. Então, o conferente confere a bolsa, tudo certo, ele dá o F10 que conferiu e manda para o box. E quando ele dá o F10 em todas as bolsas do protocolo, automaticamente sai esse termo que já está cadastrado por protocolo no TASI, né? E aí, isso ia junto com a bolsa e a enfermagem orientava. E a gente verificou se a gente não poderia fazer isso no ciclo 1D1 para os pacientes. Vou colocar aqui. E aí a gente começou a fazer esse projeto no dia 1 de março de 2021, esse ano, faz pouco tempo ainda. Então, conversou com a enfermagem, a coordenação, eles gostaram da ideia, e a gente começou a fazer essa orientação. E como que a gente se planeja aí no dia a dia para orientar esses pacientes? Então, a gente usa a metodologia de busca, que a gente tem um relatório da agenda de pacientes, que são primeira vez que a gente consegue retirar do TASI, e a gente vai acompanhando a ordem de produção do TASI. Então, pelo TASI, a gente vai olhando qual paciente C1D1, porque lá marca, né, o ciclo do paciente, e toda vez que for o nosso paciente, a gente pega o termo e vai guardando, para aí poder falar com esse paciente. Aqui eu coloquei um exemplo da agenda, que a gente consegue puxar do TASI. Esse daqui foi o primeiro dia do nosso projeto, que foi dia 1, que teve bastante paciente. Aí a gente puxou aqui a agenda e ela aparece aqui a data e o horário dos pacientes, o nome dos pacientes, o prontuário e o protocolo, né? Esse horário é mais um guia para a gente saber quantos pacientes vai ter de manhã, quantos à tarde, porque não é tão fiel, né, à realidade. Pacientes antecipam, pacientes atrasam, tem que esperar exame, então nunca sai exatamente no horário que está escrito aqui, mas é um bom guia para a gente saber como vai ser nosso dia. Fora isso, tem os encaixes também, que estão fora da agenda, mas dá para seguir muito bem a agenda para a gente ter uma noção do nosso dia. Aqui vem, essa parte vem pronta do TASI, essa daqui a gente que acrescentou. O horário do F10, que é da dispensação, a hora que a bolsa sai da farmácia, o tempo de infusão do protocolo, isso aqui a gente coloca mais ou menos para a gente saber a janela que a gente pode falar com esse paciente, porque a gente não tem um consultório farmacêutico ainda, não tem essa estrutura. O que a gente faz? A gente vai até o box enquanto ele está fazendo a quimio para conversar com ele. Então, é esse intervalo de tempo que a gente marca aqui, que a gente tem para ir em algum horário e falar com ele, né? E aí, aqui eu marco se o paciente foi atendido ou não. No caso que ele não foi atendido, eu marco o motivo, né? Que nem, por exemplo, aqui às vezes é suspenso por algum exame, aí eu marco que não foi. Acontece do paciente faltar também, aí eu marco aqui tudo certinho para a gente ter um controle de quantos pacientes a gente está conseguindo atender por dia. E como é a orientação, né, desse paciente? Então, quando o termo sai, eu vou guardando, vou vendo quais pacientes eu tenho que orientar. Antes de ir no box, eu dou uma olhada no prontuário do paciente. Tenho que saber o diagnóstico, se é a primeira quimio, se ele trocou, a receita, ver tudo direitinho sobre o paciente para saber o mais coisas possíveis daquele paciente, né? Para não ir lá perdido falar com o paciente. Aí eu chego lá no box, né? Porque lá são vários boxes, né? Quimioterapia. Eu até marquei aqui. A gente tem 8 boxes de oncologia, 2 de hematologia. Então, a gente tem que ir no termo mesmo, sai o número do box, a gente vai até lá. Geralmente, no box tem, em média, 8 poltronas. Então, não dá para chegar e já saber quem é o paciente, né? A gente pergunta para a enfermeira, a gente faz isso também porque a enfermeira ajuda muito a gente. Ela fala se o paciente precisa de acompanhante ou não. Às vezes o paciente acabou de ter uma reação infusional, então não dá para falar com ele agora, a gente deixa para depois. Então,
o difícil de fazer, né, a orientação no box é isso, tem várias intercorrências, pode acontecer várias coisas e a gente tem que ir dando um jeitinho ali na hora. Aí eu chego para o paciente, vou com o termo já na mão, explico que ele é um termo de esclarecimento de 2 vias, que ele vai assinar uma via e levar a outra para casa. Explico que tem a data e o nome das quimioterapias que ele recebeu, para ele sempre guardar esse documento, caso ele precise ir em algum outro hospital, ou se ele acompanhe com algum outro médico fora do ICESP, sempre levar esse termo para saber a quimioterapia que ele está fazendo. Explico os principais efeitos colaterais e manejo que tem ali no termo. Eu gosto sempre de enfatizar para o paciente que não quer dizer que ele vai ter todos aqueles efeitos colaterais que está escrito no termo, porque tem 3 linhas de efeitos colaterais. O paciente está fazendo químio, a gente não pode também assustar ele, né? Então, a gente vai lá, fala que não quer dizer que ele vai ter tudo aquilo, e também que se o paciente do lado teve, não quer dizer que ele vai ter também, que tudo depende do organismo de cada um. Cada um pode sentir uma coisa diferente, né? Então, a gente também não lê tudo que está escrito ali, para também não ficar assustando o paciente, a gente tenta mostrar os principais efeitos, né? Então, eu vou dar os exemplos do câncer coloretal, né? Como é o curso. Então, como eu falei da aula passada, oxaliplatina, a gente sempre enfatiza a parte de não tocar no gelado, lembra ele que tudo que é maçaneta, torneira, isso tudo é gelado também, até o talher pode dar um choquinho, que às vezes esses pequenos detalhes eles esquecem, né? Do panitumumab e do cetux a gente avisa que pode dar reação dermatológica, né? A gente até pergunta para o paciente se o médico já explicou os efeitos colaterais, porque ele vai saber falar alguns, e aí a gente vai complementando, que eu acho que é o mais fácil, né? A gente sempre pergunta para ele se o médico deixou alguma receita para tomar em casa, se ele já pegou os medicamentos e se ele tem alguma dúvida, que aí a gente já orienta ali na hora. Aí, por exemplo, o protocolo Capox, a gente sempre pergunta ao paciente se ele já pegou a capecitabina, se ele já começou a tomar ou vai começar à noite, para não deixar isso ser esquecido, né? E sempre reforço que, em caso de dúvidas, ele tem o alô farmacêutico e o alô enfermeiro que ele pode ligar ao horário do dia que ele precisar. Aí, quando a gente vê, assim, essa lista do que a gente orienta, as pessoas podem perguntar, esse tipo de orientação já não é dada pelo médico, já não é dada pela enfermagem? A gente até acompanhou a orientação da enfermagem lá no ICESP, como é que é, e realmente a enfermagem já fala tudo isso na primeira consulta com o paciente, né? Inclusive das receitas, que é a parte farmacêutica, mas elas também já falam. O médico passa, prescreve a químio, e o paciente passa com a enfermagem, ela dá todas as orientações. No começo eu até pensava, será que a gente está repetindo a mesma coisa ou não? Mas aí eu percebi que não, que o paciente recebe muita informação quando vai fazer a primeira químio. E é humanamente impossível absorver 100% na hora que ele descobre que vai fazer a químio. Sempre vai ficar alguma dúvida, sempre a gente pode dar uma ajudinha, porque as orientações são dadas e ele vai em casa, relê tudo, e vai sempre surgir uma dúvida que no dia da químio a gente consegue sanar, a gente consegue ajudar, né? Não é nem que a orientação não foi completa, nem nada. Foi completa, a gente acompanhou, as orientações das enfermagens, do médico, são super completas, mas é muito difícil para absorver tudo isso. Então, quanto mais profissionais a gente tem ali para ajudar, né, melhor para esse paciente. Antes, quem tirava todas essas dúvidas dos pacientes na hora da quimioterapia era só a enfermeira que estava no box. E aí agora a gente está lá para ajudar, principalmente com as receitas, com os medicamentos, porque os pacientes têm bastante dúvidas do efeito colateral, tem detalhes que eles não lembram, e da receita também, sempre fica uma coisa que eles acham que entenderam, às vezes entenderam errado, e a gente consegue dar uma ajudinha, né? A gente já pegou até casos de capecitabina, que o paciente achou que tinha que começar no dia seguinte, provavelmente porque ele confundiu com a dexametasona, eu acho. E aí, na hora, a gente conseguiu reverter, para ele conseguir já tomar no dia, né, que o tratamento tem que ser no dia da oxali. E a gente tenta sempre trabalhar ali com a enfermeira da químio também, que está no box. Quando o paciente tem uma dúvida, se ele não tomou, a gente avisa ela também, para que a gente está reforçando e para ela reforçar no final também.
Aí aqui, no final, a gente faz uma evolução no TASI, para deixar marcado que a gente fez essa orientação para o paciente, né? A gente achou importante deixar registrado que a gente entregou o termo de esclarecimento para esse paciente, falou as reações adversas, e depois eu descobri uma outra função para essa evolução, que é saber se a gente já orientou o paciente. Como a gente vê sempre paciente ciclo 1D1, a gente pode pegar pacientes repetidos, né? A gente pode orientar de novo o mesmo paciente. Só que são tantos pacientes, tantos nomes, que a gente não consegue gravar todo mundo que a gente já orientou. Então, para a gente saber se a gente já falou com aquele paciente no outro protocolo, a gente sempre dá uma olhada na evolução, quem fez a evolução, para saber quem falou com o paciente, para a gente poder lembrar, e também isso traz mais credibilidade na hora de falar, né, com o paciente novamente. E aqui eu coloquei o que a gente levou de aprendizado nesses meses que a gente fez. A primeira coisa que eu sempre digo é que a orientação é individualizada para cada paciente. Então, não é só decorar um script e falar para o paciente todo aquele script de orientação. Cada paciente está com um emocional diferente naquele momento de primeira químio, né? Cada paciente, ele tem um emocional diferente, né? Então, tem aquele paciente que conversa mais com você, que tira as dúvidas, tem aquele paciente que está com um olhinho de assustado, e você vai ter que conversar com ele com mais jeitinho. Tem aquele paciente que é fechado, que ele, na verdade, tipo, se fechou ali, não quer conversar. E aí você também tem que entender, não, você tem que dar a orientação para esse paciente, mas se o paciente não quer falar, também você não pode forçar, você tem que respeitar o momento de cada um, né, da reação de cada um. E aí, para esse paciente, é lógico, eu vou fazer uma coisa mais resumida, colocar sempre o serviço à disposição, mas eu também não vou ficar forçando ele falar comigo. Então, vai de cada paciente, na hora que você sente o quanto você consegue falar, o quanto você consegue orientar para aquele paciente ou não, e a gente vai aprendendo isso com a experiência. A nossa experiência foi pouca, de alguns meses, mas já deu para ver bastante pacientes, né? E os pacientes, eles ensinam a gente também. Eu gosto de colocar que a gente aprende muito com o paciente, nesse jeito de lidar, e também das toxicidades, porque a gente lê muito toxicidade na bula, no up-to-date, mas a gente não vê na prática, assim, o que pode mais dar toxicidade ou não. E é ali vendo o paciente, por exemplo, que trocou a medicação, ele vai te contar o que teve da outra vez, quando acrescenta outra medicação, ele também conta, e essa experiência vai ajudando na hora para a gente orientar outros pacientes que fizerem a mesma medicação que eles. E a interação com a equipe multiprofissional. A gente aprendeu muito entrando no box para fazer, porque a gente viu como que é o trabalho da enfermagem, o quão atentas elas têm que estar, e elas sempre estão, o quanto elas ajudam a gente, né? A gente ficou um pouco com receio de começar esse projeto, porque a gente não sabia o que era entrar no box ali, como que a gente ia ser recebido, e a enfermagem, nossa, foi 10. Todas receberam a gente bem, conversam com a gente, qualquer dúvida elas ajudam a gente também. Nossa, foi sensacional. E fora isso tem a nutricionista, que também conversa com os pacientes no box. Ela gostou muito do nosso trabalho também, a gente troca ideias, assim, quando tem algum paciente que pergunta de alimentos, a gente passa para ela já às vezes fala alguma coisa de medicamentos para a gente, a nutricionista também é 10. A gente pôde ver também o trabalho da psicóloga, que ela conversa com os pacientes no box também, ela fecha a cortininha ali em volta do paciente, enquanto o paciente está fazendo a quimio, e consegue conversar com o paciente ali também, ajudar o paciente que está precisando. Então, a gente pôde ver como está o trabalho da equipe multi e como que é possível fazer vários trabalhos enquanto o paciente está recebendo uma quimioterapia. E aqui eu quis mostrar só os indicadores para mostrar o quanto que a gente consegue atender, né, no ambulatório. Aqui é o índice de atendimento, que na verdade são de todos os pacientes ciclo 1D1 que foram para o ambulatório, quantos eu atendi naquele dia, né? A nossa meta é atender todos 100%, a gente ainda não conseguiu chegar nesse 100%, sempre tem algum outro que escapa, mas a gente está quase lá, quase lá. E aí aqui eu coloquei para ver
a quantidade de números, né? Então, por exemplo, no primeiro mês, a gente orientou 447, eu não gosto de colocar pacientes, são 447 protocolos, porque como repete, às vezes, paciente que trocou de protocolo, então não são 447 pacientes diferentes, são protocolos diferentes, né? E a gente não conseguiu atender 3, e também para ver como varia, né? A gente não tem um número fixo por mês, tem mês que tem mais, tem mês que tem menos. E os indicadores foram também para ajudar a gente em como que a gente vai seguir, né? O que a gente precisa melhorar, o que não. E o nosso primeiro plano foi, a gente vai fazer 3 meses, março, abril, maio, e em junho a gente vai fazer análise de todos os dados. Então, a gente fez esses 3 meses, em junho a gente montou os indicadores, viu o que estava faltando. O que estava faltando? Mais um farmacêutico. Por quê? Porque a gente via que o dia que eu estava de folga, ou que a Cris estava de folga, o dia que uma estava de atestado, ficava faltando, né, para atender, né, e a gente precisava de alguém para poder cobrir quando uma tiver, e ainda a gente vai ter férias no final do ano, tal, então a gente ia precisar de alguém para cobrir, para ajudar a gente quando tiver uma sozinha, né. Então, o nosso primeiro plano de ação, usando os indicadores, foi o treinamento de mais uma farmacêutica para realizar essa orientação com a gente. Então, a gente começou a treinar uma em julho, né? Em julho a gente começou a treinar, agora ela já ajuda a gente. Aí podem me perguntar, mas como vocês conseguiram tirar mais um farmacêutico da farmacotécnica para fazer a assistência, né? A gente percebeu que a farmacêutica não precisaria sair completamente da rotina, né, da farmacotécnica. Ela poderia, em umas 2, 3 horinhas do dia, ficar com a gente para aprender e aprendendo, e que não precisaria dela do dia inteiro, né? E a gente mesmo, quando ela estivesse lá, a gente poderia ir para a rotina. Então, poderia ter esse revezamento, sabe? Não precisaria ficar as 3 fora da rotina. Então, ficaria 2 e a outra poderia ajudar na rotina da mesma forma. A gente ia conseguir fazer um revezamento dessa forma, né? Então, ela ficava um tempo com a gente em julho, né, um tempo do dia. Acaba sendo mais devagar o treinamento, né, porque a gente vê menos paciente com ela por dia, mas eu achei que foi melhor, foi mais fácil, porque é muita coisa para passar. A gente já tinha feito 4 meses de projeto, e eu precisava passar tudo o que eu aprendi em 4 meses para ela. Então, fazer, tipo, poucas horas por dia foi bom, que aos poucos ela foi vendo, eu consegui ir passando sem ficar muito pesado, muita informação de uma vez. Aí, nesse mês de julho, a gente conseguiu fazer o treinamento dela. E quais são os nossos próximos passos e desafios para a gente conseguir avançar, né? Então, tem uma coisa que eu estou devendo para a equipe, que é mostrar o projeto para toda a equipe da farmacotécnica. O pessoal, todo mundo sabe que a gente faz projeto, que a gente está fora da escala para fazer, mas eu não mostrei ainda detalhadamente o que a gente faz, o resultado que a gente tem para toda a equipe. Eu queria falar um pouco do treinamento que a gente fez também com a enfermagem, para compartilhar conhecimento, né? E a gente tem os técnicos que estão fazendo faculdade de farmácia, eles estão muito interessados também. Então, a gente acha muito interessante compartilhar tudo que a gente tem de conhecimento, e também eles querem ir junto no box, então a gente quer fazer uma aula para depois poder levar e mostrar para eles também. Um outro passo que a gente quer é ampliar a orientação para a internação. A internação ela já tem um farmacêutico clínico, né, que verifica a prescrição de internação desse paciente, mas quem verifica a parte da quimioterapia é a gente. Então, a gente queria, na verdade, primeiro conhecer como que é a internação, que a gente também não sabe, do mesmo jeito que ainda não sabia do ambulatório, a gente também não sabe da internação. Então, é um outro passo para a gente conhecer como é que é lá na internação, para ver se existe um espaço para a gente ajudar esse paciente nessa parte da orientação também. Futuramente, eu quero treinar mais um farmacêutico, porque eu acho que o ideal seria 2 às 7 e 2 às 10. Então, acho que seria uma boa aí futuramente de fazer mais um. E a gente selecionar aí mais para frente algum protocolo para iniciar algum projeto de segmento farmacoterapêutico, que é o que está faltando, de acompanhar esse paciente, não só no primeiro dia, mas todos os dias que ele fizer a quimio, né? E só de ver as dúvidas dos pacientes, como são os pacientes no ambulatório,
a gente já pensa, né, em algum foco, e um dos focos, né, coincidentemente, é a parte gastro mesmo, que é do curso coloretal, que eu penso muito que os pacientes gastro, eles são mais idosos, então têm mais comorbidades, usam mais medicamento, alguns usam sonda, então acho que talvez ali a nossa atuação poderia ser maior, é uma coisa que a gente está pensando ainda, que a gente não programou, mas a gente já conseguiu tirar isso fazendo essa orientação que a gente está fazendo, por esse conhecimento que a gente teve, a gente já conseguiu ver que um caminho pode ser esse. É que o gastro também é muitos, né? A gente já tem que escolher alguma parte da gastro, porque gastro também a gente tem demais. Aí eu fico por aqui, eu abro para se alguém tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, quiser sugerir também, aceito sugestões para os meus próximos passos. Deixa eu fechar aqui. Muito obrigada pela tua apresentação, tenho certeza que contribuiu bastante com um monte de gente, enfim, que pretende, né, seguir esse caminho, muito interessante mesmo. A gente tem tempinho, você sabe, a gente tem pergunta de chat, a gente tem tempinho para pergunta, porque eu mesma fiquei com algumas dúvidas. Perfeito, deixe-me ver quais são as perguntas que nós temos aqui no chat. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Então, vamos dar certo? No chat. Então, a gente começa com o nosso debate e depois a gente vai para as perguntas dos alunos. Pronto, fiquem à vontade. Daqui a pouco eu volto. Tá bom. Eu queria, Kelly, que você dissesse o seguinte, contasse, porque eu fiquei dúvida dentro da tua fala, a opção pelo C1D1, na verdade, então, pega todo mundo que é C1D1. Efetivamente, não tem nenhuma distinção de protocolo nesse momento, como você falou, que vocês pretendem agora começar a definir alguns protocolos, até para fazer o segmento também. Então, o C1D1 é de todo paciente que está no C1D1, inclusive quem está mudando de protocolo. Você pega o mesmo paciente diversas vezes. Todos, okay, inclusive hemato, onco, tudo que atende no ambulatório. Tudo que atende no ambulatório. E aí, durante essa tua fala, dentro da infusão, durante o tempo de infusão, você já conseguiu medir, por exemplo, quanto tempo isso dura? Assim, a gente fala demais, a gente sabe que falar demais fica pesado para o paciente, falar pouco não dá tempo de abordar tudo. Vocês já conseguiram ter uma métrica assim, do tipo, não dá para ficar mais de meia hora com o paciente? Vocês já estão começando a regular isso? A orientação não dura muito tempo. Acho que se o paciente falar muito, demora uns 10 minutos, se ele tiver muitas dúvidas, né? Agora, o paciente que não tem muitas dúvidas acaba sendo mais rapidinho, né? Tem paciente que é super orientado que ele mesmo vai te falando as coisas, né? Que aí você pergunta quais efeitos colaterais, aí ele já te fala da receita, explica o que ele toma, aí é sucesso, né? Rapidinho. Agora, tem paciente que tem mais dúvidas, tem aquele paciente também que quer contar um pouco da vida dele, aí esse aproveita o tempo, né, para conversar, para tampar. Aí esse aí acaba demorando, porque a gente acaba deixando ele falar um pouco, mas também levando em conta o tempo que a gente tem para orientar os outros pacientes, né? Acredito que não fique mais de 15 minutos, acho que eu nunca fiquei mais que isso em cada box. Durante eu fiquei pensando sobre essa questão. Quando você falou do alô farmacêutico, que o paciente pode ligar, você disse que o alô farmacêutico é por 24 horas, né? E daí eu fiquei curiosa, quem atende o alô farmacêutico? Já que vocês vão estar como diaristas ali, quem atende o alô farmacêutico? Eu esqueci de falar essa parte, né? O alô farmacêutico, ele é um projeto que, na verdade, não é da farmacotécnica, é um projeto da farmácia clínica, né? Eles têm o CAP lá, que é a Central de Atendimento de Prescrições, e lá tem o telefone do alô farmacêutico, é lá que cai as ligações. Então, lá sempre tem o farmacêutico, dia e noite, né, numa escala para atender esse telefone. E quando a dúvida é muito, tipo, relacionada à quimioterapia e eles não sabem, aí eles podem passar para a gente. Então, tem eu e a Cris, eles ligam para a gente, se a gente não tiver, eles também tem uma planilha que é alimentada também, e aí eles conseguem colocar lá a dúvida, se é urgente eles ligam, senão ele deixa na planilha. A gente tem 24 horas para responder esse paciente, se eles não conseguirem responder. E também isso para as outras áreas, né? Às vezes tem alguma pergunta do ambulatório da consolação que eles não conseguem responder na hora, e também tem um farmacêutico lá que pode retornar para responder. Né? Então, a gente faz nesse estilo. Mas sempre tem alguém para atender, porque fica lá no CAP esse telefone.
Sim, porque você comentou que tem uma questão importante aí entre farmácia clínica e quimioterapia, porque, de fato, a quimioterapia tem muitas especificidades, né? E achar que o colega farmacêutico clínico vai dar conta de entender tudo de quimio fica muito pesado. Aí fiquei nessa dúvida do quem seria a pessoa que ia tirar as dúvidas de quimio durante 24 horas. Né? Mas é isso, é porque, na verdade, vocês já tem uma planilha lá com algumas questões, né? As principais questões ali, para o colega se orientar, e qualquer coisa vocês também ficam disponíveis, né? Entendi. Isso, e porque as dúvidas variam, né? Às vezes é dúvida de receita, aí eles conseguem ver no sistema e conseguem sanar na hora, né? Tem dúvidas mais básicas de horário de funcionamento, se a receita ainda está válida, tem essas partes mais básicas, e tem a parte também que é de química, que às vezes eles querem saber, que aí elas passam para a gente. E tem também a parte de manejo de reações, que aí isso a gente passa para o alô enfermeiro, sabe? O paciente está com febre agora, o que fazer? Aí isso vai para o alô enfermeiro, que ela já tem o procedimento de como fazer isso certinho, que é mandar o paciente para o pronto-socorro do ICESP, que é o Caio. Orientação, né? Isso. Bacana. Inclui também, na tua orientação, você inclui também as drogas orais? Quando ela está junto com a quimioterapia, sim. Né? Porque, por exemplo, só o protocolo de quimio oral, ele não passa no nosso ambulatório, né? Por exemplo, essa é outra pergunta. É só infusional? É só infusional. Uhum. Então, por exemplo, o paciente que está fazendo só capecitabina, ele acaba não passando pela gente, porque ele acaba nem passando no nosso andar, né? Ele acaba tendo o segmento da enfermagem do ambulatório mesmo, né? Okay. A gente só consegue acompanhar o oral quando faz junto, por exemplo, Capox, que faz oxaliplatina com a capecitabina. Então, a gente consegue explicar um pouquinho da capecitabina para esse paciente, né? Mas quando é associado, quando é só oral, acaba não ficando. Tem uma farmacêutica no ICESP que ela faz a orientação dos orais quando é alto custo. Então, ela dispensa e orienta. Então, a temozolomida, geftinib, esses medicamentos alto custo, é uma farmacêutica. Isso. É uma farmacêutica da clínica que ela dispensa esses medicamentos no próprio ICESP e faz a orientação. Agora, esses medicamentos tipo ciclofosfamida, capecitabina, aí, por enquanto, é da enfermagem mesmo, a parte da orientação. Entendi. Outra questão que eu achei, que eu fiquei curiosa, existe algum tipo de busca ativa, Kelly? Vocês identificam alguns pacientes que podem, sei lá, dentro de algum critério, vocês entenderem que é melhor amanhã a gente ligar para saber como é que ele está? Existe alguma busca ativa já estabelecida? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente só orienta no ciclo 1 mesmo. Às vezes, a gente tem alguma curiosidade de ver no dia seguinte como o paciente está no box, alguma coisa, a gente pode ir até aí, mas a gente ainda não tem nada programado. A única coisa que a gente deixa à disposição é se o paciente ele tiver alguma dúvida, lembrar de alguma coisa e quiser conversar com a gente em outros dias da quimioterapia, que é só ele falar para a enfermagem e chamar a gente, que a enfermeira liga para a gente pode ir. Mas agora, como a gente não tem o acompanhamento, a gente não tem essa busca ativa ainda, mas quando a gente fizer o acompanhamento mesmo dos pacientes. Aí você trouxe uma coisa que eu achei interessante, quando você falou da evolução, quando a gente trabalhava também, eu trabalhei durante bastante tempo acompanhando os pacientes também, aqui no Rio de Janeiro. E a gente confesso para você que a gente teve algumas dificuldades na época, quando a gente começou o nosso serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, por conta da evolução mesmo, assim, o que registrar no prontuário, né? Então, assim, que informação dá, como escrever, inclusive, né? A própria redação, que palavras utilizar, como abordar algumas coisas. A gente acabou até padronizando alguns textos para a gente não ter muita variação entre uns evoluem mais, né, mais detalhadamente, outros não, enfim. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Vocês têm algum cuidado com a evolução? Tem alguma orientação específica para a evolução? Do registro do trabalho? Então, a gente fez esse modelo que eu mostrei ali, que ele é já um modelo pronto mesmo. A gente usa aquele modelo para ficar igual, que é falando que a gente entregou, né, o termo que aquele texto é padrão, então? Isso, é o padrão. O texto é padrão, ok. Isso, o texto é padrão, a gente só muda ali em cima o diagnóstico, né, o protocolo e o esquema. Isso. E aí, no final, se o paciente teve alguma dúvida específica, a gente coloca lá. E também quando a gente orientou o acompanhante, que em muitos casos, né, às vezes não dá para falar com o paciente por algum motivo, e a gente fala com o acompanhante, aí a gente acaba marcando lá que a gente orientou o paciente, ou às vezes orientou os dois, né? Tanto o acompanhante como o paciente. Então, a orientação a evolução acaba ficando padronizada, porque a gente fez esse texto padrão e só acrescenta manualmente no final alguma coisa que precisar mesmo, que seja muito específica.
Mas é ótimo, o uso do modelo, de fato, ajuda bastante, né? E aí, Kelly, com esses meses de experiência e bastante ricos que você já tem, eu tenho uma questão que eu tenho comigo, que, de fato, esse trabalho de orientação, o trabalho que vai vir de segmento, com certeza que vocês vão conseguir fazer, ele exige um perfil, né? Isso não é para qualquer tipo de pessoa, essa questão da audição, a questão da fala. Precisa de um perfil, não precisa? Eu até já entendi por que os seus chefes escolheram você, que eu já estou sacando que você já tem um perfil. Você não acha? Eu sempre tive esse entendimento. Eu já tive casos, inclusive ao contrário, da gente insistir com situações, porque quando a gente implantou o serviço, Kelly, a gente obrigou todo mundo a fazer acompanhamento. Até porque a gente não queria atrapalhar a agenda do paciente, e aí, então, a gente não pré-definia. Então, por exemplo, se o 30º dia do paciente cairia no plantão da Kelly, no meu, independente de quem atenderia. E tivemos muitos problemas. Muitos problemas. Porque aí você tinha essa variação de personalidade entre um farmacêutico e outro, variação de fala, de postura, né, dessa abordagem. Então, a gente depois entendeu que não teve jeito. Tinha que tirar da escala, tinha que tirar de plantão, ficar dedicado, porque, de fato, você acaba criando até um vínculo ali com a pessoa, efetivamente. Então, e também essa questão do perfil. Você acha que eu tenho razão, assim? Não, tem razão, sim. Eu gosto muito da manipulação, mas gosto muito da assistência também, eu gosto dos dois. A Maria Cristina, que está fazendo o projeto comigo também, ela adora conversar com os pacientes, e acho que a principal coisa, além do perfil, é gostar, né? Gostar de ir lá falar com o paciente, porque é um desafio você ir lá, porque é imprevisível, você pode ir lá, né, e pode acontecer qualquer coisa, o paciente pode ser simpático, pode não ser simpático com você, e um dos critérios que a gente utiliza para ir para o projeto, para ajudar a gente no projeto, é a pessoa gostar, né, a pessoa querer e gostar, porque a gente está no setor de farmacotécnica de produção, então é normal, às vezes, a pessoa não gostar, né, de fazer essa parte assistencial. Tem gente que gosta mais da produção, tem gente que gosta mais assistencial. O farmacêutico pode trabalhar em diversas áreas, né? E então a gente vê os farmacêuticos que querem mesmo, né? Porque existe essa parte mesmo. A farmacêutica que treinou comigo em julho, ela adora falar com os pacientes, então é muito mais fácil treinar uma pessoa que já vai empolgada lá falar com o paciente, né? Então, existe sim o negócio de perfil e também do gosto, eu acho, da pessoa. Sim, é verdade. E aí eu tenho essa experiência péssima de tentar insistir com algumas coisas, né? Da gente estar iniciando serviço, todo mundo empolgado, de certa maneira, mas assim, efetivamente a gente entender que depois tem que ter perfil, tem que gostar de gente, tem que gostar de conversar, porque efetivamente esse trabalho, enfim, para quem gosta de estar na manipulação ali, na sistematização, é melhor continuar lá, porque realmente pode até mais atrapalhar do que ajudar em algumas situações. A gente teve alguns exemplos ruins lá. Eu achei super bacana na tua fala, que eu anotei aqui para lembrar de falar, do reconhecimento do trabalho de enfermagem. A gente efetivamente é super importante, apesar de historicamente existir ali, enfim, conflitos, né, algumas áreas cinzentas de atuação, né, enfim, onde a gente está sempre se esbarrando. Mas eu, por exemplo, no início dos anos 90, quem ensinava a manipular quimioterapia para a gente era a enfermagem. Né? Então, efetivamente, eu não aprendi com enfermeiro, aprendi com farmacêutico, mas os farmacêuticos que me ensinaram já tinham aprendido com as enfermeiras. Então, efetivamente, a enfermagem é uma grande parceria, né? Eu achei super bacana a tua fala de reconhecer essa parceria, o grande trabalho que a enfermagem faz e que a gente está ali, de alguma forma, contribuindo também, e elas com a gente, né? Enfim, essa contribuição mútua, isso é muito bacana. Eu achei super bacana você trazer isso. E quando você trouxe os seus indicadores, que são fundamentais, né, para a gente discutir o processo. Vocês estão rodando lá o PDCA, né? Vocês estão agora fazendo a avaliação importante do processo de vocês, os indicadores são super bacanas, assim. Aí eu ia te perguntar, vocês estão pensando, não sei se você já tem, não sei se você não trouxe, ou se vocês ainda estão preparando alguma coisa específica com as intervenções propriamente ditas, assim, da orientação que você deu, quais são as principais orientações dadas, quais são as principais abordagens, quais são as principais dúvidas. Isso também está sendo monitorado? Porque você trouxe o número de atendimento, né? Tal. Mas assim, essa questão mais, vou chamar de clínica, assim, efetivamente da orientação em si. Vocês estão pensando sobre isso também? O que mais se fala? Qual medicamento que mais tem dúvida?
quais são os principais, até para, de repente, redirecionar o tempo de vocês de orientação? A gente ainda não, segmento, né? A gente ainda não está medindo muito bem essa parte, a gente está fazendo mais a parte dos números de atendimentos mesmo, sim. Mas essa parte é uma boa para a gente poder, na verdade, ver depois, né, qual paciente seguir, o que fazer, então é uma coisa, é um plano para o futuro. O segmento, exatamente. Com certeza. De repente, até já organizar algumas falas, padrões para algumas situações mais corriqueiras, né? De repente, a gente combinar aqui da gente falar a mesma coisa, da gente abordar do mesmo jeito, enfim. Tem algumas questões interessantes, assim, né? Que a orientação traz muita informação, né? Conforme você começa a trocar a informação, a gente leva a informação, o paciente traz outra carga enorme de informação. E eu achei legal quando você reforça isso. Olha só, é importante repetir. Se o médico já falou, ótimo, se a enfermeira falou, melhor ainda. Agora, se o farmacêutico puder falar de novo, melhor e melhor ainda, porque, de fato, isso vai sedimentando, né? Porque é muita informação que o paciente recebe. Não é verdade? Sim, e a gente começou o projeto, e começou eu e a Cris, né? Então, todos os pacientes que a gente ia orientando, a gente ia conversando, sabe? Fazendo uma discussão sobre os pacientes, sobre as orientações, sobre o que a gente aprendia, para poder já falar a mesma língua, né? Falar igual. E, tipo, tanto é que o treinamento que a gente fez, que foi o acompanhamento de algumas consultas da enfermagem, foi também para falar a mesma, eu falo assim, a mesma língua da enfermagem, né? Para a gente não fazer nenhum conflito, não desviar nada do que elas já falam, e também para a gente já saber o que o paciente vem já, o conhecimento que ele já vem lá no ambulatório de quimioterapia, né? Para a gente saber o que ele sabe. Então, acho que a troca, né, entre eu e a Cris, para a gente ir melhorando a orientação, foi fundamental, sabe? As experiências, sabe? Uma atendia um paciente, acontecia tal coisa, a gente discutia o que podia fazer, outro paciente contou algum outro efeito que a gente teve, a gente sempre fez essa discussão. Faço isso também com a farmacêutica nova, que é a Adriana. A gente sempre vai conversando para ver o que aconteceu. Às vezes, nem é alguma dúvida, às vezes é alguma coisa que aconteceu no box que a gente conta para a outra já ficar sabendo, para se acontecer com ela, né, já saber o que fazer. Tá, perfeito, é isso, né? Até para padronizar um pouco, para não ficar assim, uma me falou isso, a outra não falou nada, né? É importante ter essa... Vocês têm uma orientação do que falar? Vocês têm um roteiro? A gente meio que, a gente não pôs isso em escrito, né? Porque o roteiro é mais ou menos o que está escrito no termo, né? As partes que tem no termo, que eu fui colocando ali na apresentação. O termo de roteiro. Isso. E os efeitos colaterais, a gente pegou alguns efeitos do termo para a gente utilizar, né? Então, a gente até fez uma tabela, não terminou de montar ainda, porque a gente tem algumas dúvidas, mas do que é importante orientar em relação a cada medicamento que o paciente vai receber, né? Alguma orientação chave que não pode faltar para aquele protocolo, é uma coisa que a gente está tentando montar agora, assim. A gente já fez mais ou menos uma tabela e está só completando com o que a gente está vendo ainda. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que vai ser, ou melhor, já está sendo um sucesso esse trabalho, eu tenho certeza. Bacana, muito boa com essa experiência. Muito bom, muito bom. E temos perguntas, então? Temos, professora, algumas contribuições. A Adriana Severo, ela fala com a gente, né, orientações muito úteis no tratamento ao paciente oncológico, parabéns às palestrantes, e ela comenta, ótimo projeto, Kelly, orientações muito importantes para ajudar o paciente no tratamento oncológico, fundamental farmacêutico em todo o processo assistencial, parabéns às palestrantes. Luiz pergunta, Kelly, primeiramente gostaria de parabenizar seu trabalho e reforçar a excelente profissional que você é. Estou me sentindo também aqui, viu, Kelly, de tabela. Gostaria de saber qual foi o seu maior desafio nesse trabalho. E aí? O maior desafio foi começar mesmo, eu acho. O primeiro box que eu entrei para fazer a orientação, com aquela um pouco vergonha, sem jeito, e agora a gente vai começar, o que eu vou fazer? Mas eu acho que o maior desafio foi começar, porque aí depois foi desenrolando, mas a primeira vez que você entra no box, nem sabe qual é o paciente, não sabe nem o que fazer, por onde começar,
Porque agora eu sei que eu entro no box, falo com o enfermeiro, já faço tudo certinho, um padrãozinho, mas a primeira vez foi eu e a Cris. A gente vai lá timidamente, fala com a enfermeira, procura o paciente, vê se não está atrapalhando ou não a rotina. Agora a gente já sabe como entrar lá. Perfeito. Também temos aqui Priscila, dizendo que é excelente, parabéns a todas por compartilhar experiências importantes para o farmacêutico. E Priscila questiona, Kelly, não tenho que falar de sua dedicação como farmacêutica clínica e seu envolvimento nesse projeto. A Adriana continua comentando com a gente, né? Parabéns à coordenação e chefia pelo projeto. Ótima apresentação de Kelly. E Ivan continua, parabéns a todos no evento. Pessoal, eu acho que são esses os questionamentos que nós temos aqui, foi ótimo para a gente. Fico aguardo aqui das contribuições das senhoras. E aí, o que é que vocês me dizem agora desta aula de vocês? Ai, muito, muito legal. Queria deixar aqui o meu agradecimento, mais uma vez, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, ouvindo essas experiências todas, Kelly trazendo todo esse trabalho bacana que está em desenvolvimento, sendo desenvolvido, né? Então, assim, tenho certeza que vai colaborar bastante e tá uma animação aí para todo mundo também que está nos vendo, animar, estimular, né, Kelly? O desafio é começar, depois que começa, vai, não é verdade? Então, querida, muito obrigada, Kelly, também, a vocês todos, uma boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz de fazer a aula da semana passada e poder passar um pouco do projeto hoje, porque é um projeto que eu faço parte, né, que eu ajudei a criar, então eu fico muito feliz de poder compartilhar o projeto, né, e se alguém tiver alguma dúvida pode mandar por e-mail, sugestões também. Obrigada, Elaine, pelo bate-volta aqui, foi muito bom. Você deixou minha apresentação mais rica com os detalhes que eu não falei na apresentação. Então, foi muito, muito bom que você perguntou. Muito obrigada. Boa noite, então, a todos. Gente, eu fico muito satisfeita com o andamento desse projeto. O nosso curso, o pessoal não está apenas assistindo ao vivo, como também está assistindo as aulas gravadas, as aulas que vocês prepararam aqui para a gente. Então, eu fico muito feliz e agradecida pela coisa que a gente conseguiu construir juntos. E agora, meu recado aos alunos que nos assistem aqui ao vivo, dizer o seguinte: não se preocupem que esta aula está gravada e continuará disponível para vocês lá na plataforma EAD-INAF e também no site do nosso curso, o site oficial. Então, pessoal, se vocês quiserem compartilhar com seus colegas, sintam-se livres para compartilhar. Todo o material disponibilizado pelas professoras, as apresentações constam lá na nossa plataforma EAD-INAF. Nós continuamos recebendo perguntas, comentários, contribuições, sentimentos e observações sobre a sua prática profissional, porque, afinal de contas, as professoras estão aqui também para tirar essas microdúvidas, mesmo que cheguem depois do seu processo de estudo. Gente, essa é a minha parte de agradecer a sua contribuição, a sua participação e te convidar a continuar seguindo as iniciativas do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. No caso, continue seguindo nossas redes sociais, de preferência o Instagram, porque está lá tudo organizadinho nos quadros e nós temos os destaques referenciando nossos eventos. Amanhã mesmo, nós já começamos com um evento sobre avaliação de tecnologias em saúde, que é o 4º workshop mato-grossense, então é só verificar a programação também lá em nosso Instagram, e está no link da descrição da bio, caso você queira saber mais sobre nossa programação. No final do mês, nós temos o SIMPAR, que irá abordar as doenças raras, então verifique também a programação lá no nosso Instagram, no nosso site, nossas redes sociais de preferência, e depois nós teremos o nosso carro-chefe, que já é o tradicional 9º ano consecutivo que nós realizamos, o Fórum Brasileiro sobre Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Muito orgulho desse projeto, principalmente porque nós fortalecemos nesse período até do online. E aí, gente, nós inovamos porque nós colocamos em dias intercalados para que não pese no nosso dia a dia e a gente continue com a qualidade e a intensidade científica que esse evento científico merece. Gente, muito obrigada pela contribuição, professoras, muito obrigada pelas aulas brilhantes e maravilhosas que nós pudemos observar aqui em 2 ocasiões diferentes, porque eu particularmente tive o prazer, né, de participar com vocês, e a gente se vê agora nos próximos projetos, porque eu tenho certeza que essa parceria continua por muito tempo. Gente, muito obrigada a todos e todas, e a gente encerra essa aula. Muito boa noite, tchau, tchau.